Graça e paz, irmãos. Aleluias. Glórias a Deus. Como vocês estão? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma live leitura. Diaconisa Maria já está entrando. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluias. Pastora Érica também está entrando. Graça e paz. Mais uma live na presença do Senhor. Uma live leitura. Hoje de Atos dos Apóstolos. Amanhã nós terminamos esse livro. Glórias a Deus. Nós já estamos entrando. Aleluias. Aguardando outros entrarem também. Bendito seja o Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Vamos entrando nessa hora com a bênção do Senhor. Evangelista Creuza também já está entrando aí. Para a honra e glória do santo nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Por tudo aquilo que o Senhor Deus tem realizado, operado em nossas vidas. Amados, essa live leitura, ela é para nós aprendermos a palavra, né? Então o objetivo dela sempre foi para nos dar um substrato, porque muitas das vezes, os irmãos me perdoam que eu estou gripado, tá? Por isso que essa minha voz meio nasalizada. Então assim, muitos de nós temos uma vida de correrias e nós não temos... A verdade é que a maioria das pessoas não tem uma disciplina de leitura da palavra, né? A maioria de nós não temos a disciplina de ler a palavra do Senhor e por isso nós não temos contato. E a palavra do Senhor é o seguinte, isso diariamente nós precisamos de ter contato com a palavra do Senhor, diariamente. Nós precisamos ter contato com a palavra, nós precisamos aprender porque são todos os dias, nós temos que inculcar em nossa mente. Nós temos que ali ter o domínio do texto. Então o objetivo dessa live leitura é combater o analfabetismo bíblico. E o pior deles, que é o primeiro nível, qual é? É o desconhecimento total do texto da palavra. A verdade é que as pessoas, elas não conhecem o texto. Elas não conhecem o texto da palavra. Tá certo? E isso para nós dizermos que nós somos crentes, dizer que nós somos cristãos, isso é inadmissível. Não desconhecer o texto, não saber quais são os livros da palavra, não conhecer a palavra, o que se sucede, o que acontece. Então isso é inadmissível. E outra coisa, quem não tem um conhecimento da palavra, ele é um alvo fácil. É um alvo muito fácil de cair no espírito de engano, de cair no espírito de erro, de cair em heresias, de não saber se posicionar. É uma pessoa que ela vai viver uma vida de confusão, não vai saber tomar decisão, tá certo? Muitas vezes nós achamos que... Amém, Evangelista Creuza, Deus te abençoe. Vai ficar salva essa live, tá? Depois a senhora assiste. Então, muitos de nós... O que acontece? Nós não podemos... às vezes a maioria das pessoas ela está esperando uma profecia. Às vezes a pessoa ela está indo atrás de um profeta. Pode acontecer. É certo, também não é errado isso acontecer. Só que a maior forma de Deus falar e a maior revelação já dada é a própria palavra. Então nós nunca podemos... Isso é um erro dizer assim, Deus não fala mais comigo. Diaconisa Maria está falando e é verdade, né? O povo... Isso aí é o capítulo 4 de Oséias, né? 4:6. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. O povo não pereceu porque pecou. O povo pecou e não voltou do pecado porque não conhecia a palavra. Então o que acontece? Hoje as pessoas elas estão procurando uma revelação, estão procurando algo extraordinário, mas a maior revelação é a palavra. Outra coisa que nós temos que aprender, que acontece?
Todas as vezes que nós nos reunimos para estudar a palavra, para ler a palavra, é um momento de ensino, e é esse momento que Deus também ele vai estar nos corrigindo com muito amor. A própria palavra, a própria questão de você ouvir a palavra, só o fato de você ouvir, você já está sendo corrigido, você já está sendo ensinado sem você sofrer, sem você ser machucado. Então o que acontece? É errado, quem está participando aqui, estou falando isso, é errado quando nós falamos, olha, Deus não fala mais comigo. Deus não fala mais comigo, não. Onde que está a boca de Deus? A primeira fonte. Nós temos várias fontes de Deus falar. Deus fala através de um louvor. Se você colocar uma música, você vai ouvir. Deus vai falar com você. Deus pode usar pessoas para falar com você. Você ouviu uma pregação no YouTube, mas qual que é a primeira fonte de Deus falar conosco? É nós abrirmos a palavra e nós vamos ouvir as palavras dele. Então não existe isso de falar assim, olha, Deus não fala mais comigo. Não. É só você abrir a palavra. Só que nós queremos, olha só que paradoxo. Nós queremos ouvir a voz de Deus sem abrir a Bíblia. Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir as palavras do Senhor, porque a nossa alma tem sede disso. O nosso espírito se alimenta das palavras dele e a nossa alma ela geme, ela clama por isso. E aí nós queremos ouvir a palavra de Deus, porém nós não queremos abrir a palavra. Então essa live leitura é para nós vencermos a nossa preguiça espiritual. A nossa preguiça em querer abrir a palavra do Senhor, meditar na palavra. Então Deus ele fala através disso. Então é por isso que tem a live leitura. É uma live de segunda a quinta-feira, às 23 horas da noite. Às 23 horas, de segunda a quinta. Certo é que não dá muitas pessoas, porque esse é o horário que as pessoas já foram descansar para trabalhar. Ok, tudo certo quanto a isso. Nós fazemos esse horário por hora, por conta das outras atividades do ministério. Porém, essa live ela vai ficar salva. Então não vai ter prejuízo quanto a isso, questão do horário. Nosso Instagram é Pérola Vila Velha. Te peço que você que está vendo agora, mande para um amigo, para uma amiga. Você que vai vir depois, nos siga no Instagram, tá? Para que essa mensagem possa ir para mais pessoas, esse ministério possa ser divulgado de uma forma orgânica. E temos também nosso canal no YouTube, Pérola Vila Velha, da mesma forma, tá certo? Então essa live é de segunda a quinta-feira, às 23 horas, lendo 2 capítulos da palavra. Começamos pelo Novo Testamento e em Mateus. Nós já estamos terminando o livro de Atos dos Apóstolos. E semana que vem nós já vamos começar a ler o livro de Romanos. Então isso é uma jornada de leitura da palavra. Se você nos acompanhar nessa jornada, você vai conseguir romper os seus limites. Aquilo que você nunca conseguiu fazer, talvez de ter lido a palavra, você vai conseguir ler. Basta nos seguir ou, se você não puder ver online, que a maioria das pessoas não poderá, nós já sabemos disso, você assiste depois e vai maratonando, tá certo? Assiste um, vai assistindo outra. Eu já estou aqui com a minha caneta, já estou aqui com a Bíblia. Ó, você pode riscar ela, você pode fazer anotações, observações. E o nosso cérebro, isso já é científico. Nós conseguimos aprender melhor quando nós escrevemos. Quando nós escrevemos, a nossa retenção e absorção do ensino e do conhecimento é melhor. Amém? Dito isto, hoje nós vamos ler então o capítulo 25 e 26, porém vamos fazer uma breve oração pedindo a presença do autor da palavra, que é o Espírito Santo, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, solicitamos a presença do Teu Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Pai, ensina-nos o Teu caminho, ensina-nos a verdade. Suplicamos nessa hora a Tua paz, a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus, nos guarda, nos livra, nos abençoa. Nós oramos a Ti, Pai, solicitando a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. E assim nós suplicamos e pedimos, ó Pai, que na autoridade do nome de Jesus, o Senhor venha estar, Senhor, abençoando nossas vidas.
Meu Pai, nos dando tudo aquilo que é necessário, Senhor, para entender Tua palavra. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Jesus usou a palavra para vencer os ataques do adversário quando Jesus estava no jejum de 40 dias. Isso aí. Diaconisa Maria falando, né? O diabo, ele conhece... nós temos que entender que o diabo, ele conhece a palavra. Ele veio do céu, tá? Antes da sua queda não existia trevas, não existia mal. Isso tudo é criado quando ele cai, né? Ele é o pai da mentira. A única coisa que ele criou foi a mentira. Ele não criou nada mais. E ele conhece a palavra. E ele nos vence através da palavra. Como assim, pastor? Como que ele nos vence através da palavra? O Senhor Jesus já despojou ele. Tirou as armas, tirou tudo. Como então que ele consegue ainda nos vencer? Pelas legalidades. Ele consegue nos dominar ainda pelo pecado. Por quê? Porque quando nós aceitamos o Senhor Jesus, é um processo individual. Cada um tem esse processo. É um processo diário de vencer a nossa carne, de vencer as nossas legalidades. Tá certo? De vencer os nossos erros, nosso eu. A nossa carne. É uma luta dentro de nós. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Nós vamos ver isso mais à frente lá no semana que vem, a partir de semana que vem. Então nós precisamos conhecer a palavra, porque é ela que é a espada. Quando nós vemos a armadura de Efésios capítulo 6, lá, né? A couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados na preparação do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé. Nós vemos que a arma por excelência de ataque é a palavra. Porque para nós orarmos, nós precisamos orar a palavra. Tudo o que nós vamos fazer tem que ser pela palavra. Nada fora da palavra. Somente a palavra. Amém? Então, nós vamos ver hoje o capítulo 25, continuando nessa última fase da vida do apóstolo Paulo, que nós vamos dizer, né? Então ele teve uma primeira fase, ele nasceu, ele cresceu, foi um jovem fariseu, começou a perseguir a igreja, converteu-se, né? Passou aí mais ou menos um período de 17 anos, só quando ele se converteu ele ficou 3 anos pregando, depois ele voltou para sua cidade natal, que é Tarso, ficou lá 14 anos, ou seja, passaram-se 17 anos e depois Barnabé vai lá buscar ele para a igreja de Antioquia. Ele fica ali 1 ano ensinando, depois que ele vai fazer outro tipo de ministério. Então, basicamente, o apóstolo Paulo ele demorou ali 2 décadas, vamos dizer assim, basicamente 2 décadas de preparo. Então nós vemos, o que nós já aprendemos? Antes até mesmo de fazer qualquer leitura. Amados, as coisas de Deus não são da noite para o dia. Quem tem problema de ansiedade sofre muito nessa área. Para entender, e também não adianta entender, é viver a questão da paciência. Porque um ministério não é formado com 1 mês, com 3 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 5 anos. Nós vemos a vida de grandes homens de Deus, José do Egito, profeta Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, rei Davi, Josué e tantos outros homens de Deus que passaram anos e anos e anos de lutas, provações, aprovações, capacitações para enfim assumir uma posição que Deus tinha para eles. Tá certo? Então nós estamos chegando agora na parte, né, da vida do apóstolo Paulo, que agora é a parte da prisão. Vamos ler então lá? Pegue a sua palavra, estamos aqui já com a caneta para circular, para grifar, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Mais uma vez, vocês me perdoem pela minha voz nasalizada por conta desse resfriado, amém? Diz assim, capítulo 25. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo, os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no.
E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Pode até circular aí se você quiser. Ó. Eram, muitas e graves acusações, mas não podiam provar. Versículo 7, 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente a certo morto, chamado Jesus, importante, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: Eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ou ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Então, este aqui foi o capítulo 25 que nós lemos. Então, o apóstolo Paulo agora está perante esse governador,
que já eram... Primeiro ele vai para um comandante, né, que era Lísias, Cláudio Lísias. Depois de Cláudio Lísias ele vai a um governador chamado Félix. Depois desse governador Félix, ele agora vai para este Festo, que substituiu, né, o Félix. Então já está em um terceiro comando. E aqui ele apela, este governador que era Festo, ele examinou ele e não achou nada de que pudesse acusá-lo. Então ele fala assim, olha, a grande questão, no final das contas que eu resumi, é que este Paulo, ele está dizendo que tem um certo morto chamado Jesus e ele afirma que ele está vivo. Ele afirma que este homem está vivo. E é por isso que os judeus querem matar, mas é algo da religião. Eu não tenho nada aqui para acusá-lo. Mas como a jurisdição era romana, os judeus tinham que acusá-lo de algum crime que ele pudesse ser julgado de morte. Porque o sinédrio em si, apenas em si, não tinha esse poder de mandar matar. Tá bom? Então, o que acontece? Então o apóstolo Paulo, ele se defende, ele está sozinho. Nós vemos aqui que não tem nenhum discípulo com ele, nenhum apóstolo com ele. Ele agora está sozinho fazendo a sua própria defesa, está se autodefendendo. E ele diz, olha, não cometi nenhum pecado contra a lei, contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então eu apelo para César, ou seja, ele não aceitou ser julgado em Jerusalém, porque lá em Jerusalém já havia uma trama para matar ele. Então quando ele faz esse apelo, esse recurso criminal, vamos assim dizer, ele tinha um direito como cidadão romano e para a capital da Itália, que era Roma, que é Roma até hoje, ok? Então acontece isso e depois agora ele recebe um rei chamado Agripa, aí a sua esposa chamada Berenice e vários homens importantes. O que isso nós já vemos de uma profecia se cumprindo na vida do apóstolo Paulo? Quando ele se converteu há muitos anos antes desse fato agora dele estar sendo acusado, no mínimo aí 20 anos antes, Ananias, aquele discípulo que vai orar para ele recuperar a vista, fala assim, olha, você é um vaso escolhido para levar o meu nome perante a casa de Israel, perante os gentios e os reis. Então, essa circunstância que parece uma circunstância ruim, o que nós estamos aprendendo aqui? Que Deus, ele é um Deus fiel para cumprir as suas promessas. Só que não segundo a nossa visão, segundo aquilo que nós achamos que vai acontecer. Então, por exemplo, imagina você se converte agora, Deus fala assim, olha, eu vou te levar perante reis. Então o que você imagina? Você pode imaginar que você vai comer lagosta, que você vai comer camarão, que você vai tomar os melhores vinhos, que você vai ter as melhores roupas. Mas se você, na verdade, vai chegar perante um rei preso, acusado injustamente, tá certo? Então nós vemos que está se cumprindo grandes promessas na vida do apóstolo Paulo, no ministério dele, mas não em circunstâncias que aparentemente são favoráveis. Não estão acontecendo em circunstâncias que são carnalmente agradáveis. Pelo contrário, são desagradáveis. Ele está privado da sua liberdade, ele está preso e ameaçado de morte pelos judeus. Fizeram uma conjuração que iam matá-lo, tá? E agora ele está preso, mas o que acontece? Através dessa prisão, pessoas importantes a nível de governadores, a nível de grandes homens de Roma, de reis, rainhas, estão tendo curiosidade. Uma coisa que eu queria que você anotasse, eu estou aqui com a minha caneta e a minha Bíblia está aqui, que é uma coisa muito interessante, você que está presente, talvez você que vai ouvir depois, que Deus ministrava no meu coração antes de eu estar preparando essa live? Acerca de curas e sinais e maravilhas e prodígios. Eu quero citar aqui alguns textos, por exemplo, lá em Atos capítulo 14, ou seja, dentro do próprio livro ainda, o próprio apóstolo Paulo sendo usado. Por exemplo, quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 3, Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 3 diz assim, falando do apóstolo Paulo também, mas muitos anos antes, ele estava ainda como na itinerância, né? Plantando igrejas, fazendo as suas viagens internacionais. Diz assim, 14:3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo,
falando ousadamente no Senhor, o qual, ou seja, o Senhor, confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. E depois também no capítulo 19, versículo 10, diz assim, Atos dos Apóstolos 19, 10, né, do apóstolo Paulo ensinando, né, na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. O que eu queria falar aqui com vocês? Nós observamos que a Bíblia, ela registra que quem fazia os sinais era o Senhor, é Deus. Então, muito importante que você nunca pode falar, por exemplo, eu orei para uma pessoa, a pessoa foi curada. Ah, eu curei tal pessoa. Não. Quem curou foi o Senhor. Quem curou foi Deus. O que acontece? Deus, eu queria que você, lá nesse capítulo 14, 4, diz que Deus, o Senhor, ele permitia, ele concedia que pelas mãos dos apóstolos, ou seja, de homens, esses milagres fossem feitos. E já que agora no final de Atos dos Apóstolos, nós já estamos vendo um outro momento que o apóstolo Paulo está preso, então ele não está curando ninguém, não está ressuscitando ninguém. É diferente, por exemplo, lá de Eutico, né, que houve aquela ressurreição, de outros sinais milagrosos. Então o que a gente aprende aqui, e o Espírito Santo ministrava ao meu coração? Que é um resumo de fatos bíblicos que nós conseguimos compreender que é o agir de Deus. Amados, a questão de operar sinais, prodígios, maravilhas e milagres, tudo tem um tempo. Vai ter um momento que Deus ele vai trazer uma onda, uma unção, e vai começar a operar isso. Mas quem está fazendo, quem está curando, é Deus. Quem está operando, ou seja, quem está sendo usado nesta operação, somos nós, homens. Mas quem permite, quem concede isso é o Senhor Deus, não somos nós. Ou, dito de outra forma, nós como homens, nós não temos controle sobre Deus de quando Ele vai fazer algo ou vai curar. É se Ele permitir. Se Ele permitir a cura, se Ele permitir a maravilha, se Ele permitir o sinal, aí ok, vai ser feito pelas nossas mãos como homens, porque Ele está permitindo fazer. Ele está permitindo nós operarmos. Mas quem faz é Ele. E o que eu aprendo aqui? Você vê agora que o apóstolo Paulo não está curando, não está ressuscitando ninguém. Ele está apenas agora fazendo defesa. Ele está preso. Então, o trabalho que ele está fazendo aqui, perante reis, rainhas, é algo que mexe muito comigo, que a gente sempre aprende, que inclusive pelo próprio texto diz que nós aprendemos que as curas, sinais, prodígios, maravilhas são para confirmar a palavra. Por isso que antes de você começar uma cura, um orar, é sempre bom você ministrar algo da palavra. Porque a cura, o sinal, o prodígio, a maravilha é para confirmar, é uma confirmação da palavra. Não é um fim em si mesmo, tá certo? Só que aqui, ele não poderia começar a torto direito, começar a curar, que eles iam crer, não. Você vê que agora ele só está dialogando, tá? O que nós aprendemos? Que esse mesmo apóstolo Paulo, que outrora ressuscitou pessoas, curou enfermidades, expulsou demônios, nesse momento agora nós não vemos mais ele estar fazendo isso, porque não era o momento. Então o que nós temos que aprender? Que o controle, a soberania é do Espírito Santo, é do Senhor Deus, se Ele vai querer fazer ou não. A soberania não é nossa, a autonomia não é nossa. Nós podemos orar e inclusive a nossa oração tem que ser assim: Senhor, se Tu queres, se Tu permites, então, por favor, se é a Tua vontade, o Teu desejo, cura esta pessoa. Mas se for do Teu desejo, da Tua vontade. Nós não temos controle
sobre a vontade de Deus. Amém? Então isso que nós já aprendemos aqui. Para nós encerrarmos agora, então agora o apóstolo Paulo ele está diante desse rei e dessa rainha, né, de Agripa e Berenice, sua esposa. E no capítulo 26 ele vai fazer aqui também uma espécie de uma pregação, tá certo? Vamos ler aqui agora para nós encerrarmos, amém? Capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então ele é fariseu. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por quê? Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então aqui nós vemos, né? Eram presos e mortos, tá? Não apenas presos, eram mortos. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Tá aqui, ó, comissionamento do envio, né? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é que o Cristo
devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Amém, amados? Então, também poderoso aqui nós vimos. Amanhã nós vamos terminar o livro de Atos dos Apóstolos. E o que nós vemos aqui nesse capítulo 26? Paulo está perante este rei, rei Agripa. Então, aquilo que Deus tinha falado há décadas de anos atrás, há décadas atrás, se cumpriu. Se cumpriu. Foi de uma forma interessante. Ele estava lá comendo lagosta, comendo camarão, bebendo vinho com o rei? Não. Ele estava com cadeias, algemado, pregando, falando do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Não sabemos, tudo indica que não. Tudo indica que este rei, por exemplo, este rei não se converteu. O rei Agripa, nem Berenice, sua esposa, nós não temos relato. Tudo indica que não. Mas a questão é que eles ouviram. Eles são indesculpáveis, porque eles tiveram a oportunidade e eles ouviram, mas fizeram a sua escolha. Então, nós vemos aqui agora a defesa do apóstolo Paulo, e ele está solitário, sem discípulo, sem ninguém. Ele está aqui fazendo a defesa dele. Amanhã nós vamos terminar o livro de Atos dos Apóstolos. E o que nós começamos o livro de Atos dos Apóstolos? Como um livro de poder. Então, eu, por exemplo, como pastor, como um jovem pastor que sou, né? O que eu estou aprendendo aqui? Que as coisas não são no nosso tempo. As coisas, elas não acontecem também da forma como nós visualizamos. Deus fala uma palavra para nós e nós começamos a fazer projeções de como que vai ser, o que vai acontecer. Nós imaginamos uma coisa, as coisas vão ser assim coloridas, vai tá tudo fluindo, e não. As coisas, quando Deus nos promete, primeiro, não é no nosso tempo. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Não é no nosso tempo. Pode demorar 10 anos, pode demorar 15, pode demorar 20. Algo que eu quero falar para você aqui também, que está me ouvindo, que o Espírito Santo me impulsiona, eu creio, que é o Espírito Santo, acerca de você que está me ouvindo tanto aqui online, agora, quanto você que vai me ouvir por gravação, acerca de você que tem promessa para a salvação dos seus familiares. Talvez você já ouviu isso tem 10, tem 15, tem 20 anos e nenhum familiar seu se converteu. Mas talvez vai ser lá no leito de morte que ele vai se converter. Ou seja, não é no tempo. Talvez você pensou que você vai de carro com seu pai para a igreja. E não vai acontecer isso. Talvez você imaginou que você mais sua mãe, vocês vão de mão dadas. E você vai para a igreja feliz da vida. E talvez isso não vai acontecer. Mas se Deus te prometeu, se realmente foi Deus, vai acontecer. Não no seu tempo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não da sua forma, da forma como você imaginou, das expectativas que você criou. Que pode ser que seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu familiar, talvez ele vai se converter no leito de morte. Faltando 5 minutos para morrer, vai se converter. Vai ser assim súbito. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Ou às vezes Deus também tem um ministério, Deus nos promete um ministério, e nós achamos que com 1 mês, 2 meses, a igreja vai
explodir de pessoas. Não vai também acontecer isso. Nós achamos que nós vamos ter amigos que vão cooperar conosco. Nós achamos que nós vamos ter amigos que vão estar ali de braços dados, ombro a ombro, nos ajudando. Mentira. Não vão estar. Você sabe por quê? Porque aquilo que Deus promete é para você, não é para o outro. E às vezes você acha que o outro ele vai sonhar o seu sonho, mas isso não é verdade. Você sabe por quê? Porque a promessa, o que nós temos que aprender? A promessa ela é individual. Eu não estou falando agora de salvação, ok? Salvação, Jesus morreu para todos e todos que crerem. Todos que crerem têm acesso à porta da graça para ser salvo, ok? Ok? Tudo bem. Eu estou falando agora de promessas extra-salvação. Então, promessa, por exemplo, para um ministério, para a sua vida. A promessa ela é para você. Ela é individual para você. Você que foi marcado pela promessa. Foi você que foi carimbado com a promessa. O que é para você, é para você. E você acha que vai vir uma outra pessoa que ela fala assim, não, eu também vou lutar pelo seu sonho. Não, porque o seu sonho é o seu sonho. Olha para a vida dos irmãos de José. Sem querer fugir aqui da história do apóstolo Paulo, que é o que nós estamos tratando. Mas eu estou aqui para ilustrar a Bíblia usando a própria Bíblia, tá ok? Eu estou ilustrando a Bíblia usando a Bíblia para ilustrar. Quem teve o sonho foi José. Os irmãos dele sonharam? Não. O sonho era de quem? De José. Para quem? Para José. Eles não iam trabalhar para que o sonho dele se tornasse realidade. Deus utilizou a raiva deles, a ira deles, o abandono deles para abençoar a vida de José. Então, quando eles estavam achando que eles estavam matando José, matando o sonho dele, aniquilando o sonho dele, na verdade, sabe o que estava acontecendo? Eles estavam pagando a passagem dele para a escola para ele ser governador. Ele não ia ser governador, ele não ia ser... A pastora Érica tá fazendo os insights, né? Nem todos querem sonhar seu sonho, o que Deus tem para você é para você, ninguém quer trabalhar para sonhar seus sonhos. É isso aí, vocês podem anotar aí, né? Anotem isso. Então, ninguém vai trabalhar pelo nosso sonho, para o nosso sonho, ninguém quer sonhar o sonho do outro. E a promessa de Deus, aquilo que Deus tem para nós é pessoal, é personalíssimo. Estourando, a depender da promessa, é para o cônjuge e os filhos. A depender do que é. Por exemplo, aquilo que Deus tinha para minha vida, né? Esperou ter minha esposa e o meu filho para em 3, né? Nós como uma família, ele concretizar isso. Tá certo? Então, por exemplo, os irmãos de José, enquanto eles achavam que estavam aniquilando os planos, os sonhos dele, na verdade eles estavam pagando a passagem, porque foi quando eles venderam que ele foi para o Egito. Deus sempre soube que ele ia para o Egito, ele não ia ficar na terra do pai dele. Só que ele precisava de um treinamento. Ele ia precisar de ficar 13 anos, fazer como se fosse uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado para chegar ao quê? A ser governador. Eu tenho promessa na minha vida de coisa que Deus falou comigo quando eu tinha 13 anos de idade. Eu tenho promessa na minha vida de quando eu fiz 15 anos de idade. Eu vou fazer 33 agora, em agosto. Muitas delas já se cumpriram hoje, por exemplo, antes, aos 32 anos já sou um pastor, já se cumpriu. Só que também tem a profundidade da promessa. O apóstolo Paulo já era um apóstolo do Senhor Jesus. Mas aquilo que Deus tinha para fazer para a vida dele ainda ia demorar. Entendeu? Requeria ainda um treinamento, uma capacitação. E outra coisa, nós estamos falando aqui de tempo e de forma. O que é a forma? É o molde, é a aparência. Então o que nós vamos aprender? O que nós estamos aprendendo aqui hoje, nessa live? Primeira coisa, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Não vai acontecer em um dia, não vai acontecer em uma semana, não vai acontecer em um mês, em um ano. Talvez não vai acontecer em 10, pode ser que não aconteça em 15, pode ser que não aconteça em 20. Essa situação, por exemplo, do apóstolo Paulo, amados, tem aí por volta de 30 anos para cima.
Se você for olhar de quando ele se converteu, se você fizer o cálculo, 3 anos que ele ficou em Damasco, mais 14 anos que ele ficou escondido em Tarso, mais 1 ano pregando ali em Antioquia, já dá por aí, só aí já dá seus 18 anos. Depois das suas viagens, o tempo que ele ficou, mais uns 10 anos, isso é para mais de 30 anos. Então tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida a partir de 10, 20, 30 anos. Então o que eu quero te dizer aqui para você aprender pela palavra? Acalma o teu coração e aprenda a esperar. Tá certo? Segundo ponto, as coisas de Deus serão no modo dele, a forma dele, a forma. É a forma de Deus. Deus não vai fazer do modo que eu quero, do modo que eu penso, do modo que eu acho que ele vai fazer. Não vai. Ele vai fazer do modo dele. Terceiro aspecto, os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Só que os sonhos de Deus para sua vida é para você. Tá bom? Então que Deus possa nos abençoar. Amanhã nós vamos voltar para terminar esse livro e aqui para ficar essa última palavra. Atos dos Apóstolos começa como um livro de poder, de explosão de milagres, maravilhas, uma coisa estrondosa. E como que ele está terminando? Você vê que não está falando mais de Pedro, não fala mais de Tiago, não fala mais de João, não fala mais de apóstolo nenhum, não está falando mais de viagem, não está falando mais de cura, não está falando de gente ressuscitando, está falando de um apóstolo que ficou sozinho, que é o apóstolo Paulo. Ele está preso e ele está pregando sem fazer milagre, sem rodopiar, sem entregar revelação. Ele está apenas pregando a palavra. Só. Até isso, de uma certa forma, não é que Deus tirou, mas você tá conseguindo captar a mensagem de como que começou e como está terminando esse livro? Porque isso é profundo para nós. Ele agora está sozinho, solitário, ele está preso, a promessa de Deus está se cumprindo para a vida dele, está se cumprindo, não no tempo dele, não no tempo dele, não da forma dele, não como ele talvez imaginou que fosse ser, talvez não como ele queria. Ele não está curando ninguém, ele não está ressuscitando ninguém, ele está simplesmente pregando a palavra, sem cura, sem milagre, sem prodígio, pregando a palavra. Ou seja, o que nós aprendemos aqui? Escreve aí, pastora Érica. No final, o que sobra é a palavra. Escreve isso. No final, o que sobra é a palavra. No final, o que permanece é a palavra. No final não permanece cura, porque nós vamos morrer. No final não permanece milagre, explosão de milagres, porque eles vão passar. Quem foi curado vai morrer. Nós não vamos ficar aqui para semente. Mas os fatos, os relatos, as experiências, é elas que permanecem. Mas são experiências do quê? Na palavra. No final, o que permanece é a palavra. Eu estou apenas parafraseando aquilo que o próprio Deus falou. O que ele disse? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Quero te agradecer, você que ficou esses minutos aqui comigo. Mais ou menos aí 40 minutos de live. Quero agradecer muito. Quero te desejar uma excelente noite, que Deus possa te abençoar e quero orar pela sua vida. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Pai. E que possa vir o teu reino em nossas vidas e em nosso coração. E o teu reino, Pai, quando nós oramos para que ele venha o teu reino, quer dizer que nós renunciamos ao nosso reino. O nosso reino é o reino da nossa vontade, da minha carne, do meu prazer, daquilo que eu quero. Eu quero as coisas do meu jeito e eu quero as coisas no meu tempo. Tem que ser para agora e tem que ser do meu jeito. Só que o Senhor Deus não trabalha assim. O Senhor Deus não faz a vontade dos homens. O Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Porque o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Pai, eu quero pedir sobre todos os teus filhos e filhas, gerados por ti, que estão aqui presentes nessa live, que sejam recompensados. Os teus filhos e filhas que vão ter acesso a esta pregação, a esta mensagem. Pai, que eles possam ser transformados pela tua palavra,
Porque no final, o que permanece e o que permanecerá é a palavra. Nós vamos morrer, nós vamos envelhecer, não haverá memória de nós no futuro, mas a tua palavra nunca passará. É por isso que nós estamos nessa live de leitura, investindo em conhecer-te e prosseguir em te conhecer. Nos dá uma noite abençoada, nos livra dos ataques noturnos, nos guarda, nos livra, nos abençoa, Pai. Que sobre nós venha sobre nós a unção do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Nós solicitamos também que tu possas enviar as milícias, as legiões dos teus anjos nesse período noturno, Pai, para guardar nossa casa, desde o telhado, a porta, nas janelas, meu Pai, com espadas de fogo, com escudos, para guardar as nossas vidas. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Amanhã nós voltamos, amanhã é quinta-feira, nossa última live leitura, finalizando o livro de Atos dos Apóstolos. Eu te aguardo amanhã, às 23 horas, aqui no Instagram da Pérola, Pérola Vila Velha, e essa live vai ficar salva também. Comenta, compartilha, manda para um amigo, para um conhecido, tá bom? Nos siga, nos indica, tá bom? E que Deus possa nos abençoar, tá bom? Graça e paz, boa noite, tchau, tchau.